Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu gravei aqui para vocês a resolução dos exercícios sobre ácidos inorgânicos. Então, vamos às resoluções. A questão número 1 fala o seguinte: uma solução de H3PO4, é o ácido fosfórico, né? Essa solução ela é ácida devido à presença de água, hidrogênio, fósforo, hidrônio, que é o H+, ou fosfato. Então, uma solução ela é ácida devido à presença do H+, do íon hidrônio, o H+, certo? Questão 2, então, diz o seguinte: os ácidos, segundo a teoria de dissociação de Arrhenius, são compostos moleculares que, ao ser dissolvido em água, geram íons H+. Ok. Como é chamado o processo de formação de íons que ocorre quando um ácido é dissolvido em água? O processo de formação de íons é dissociação iônica, ionização, eletrólise, hidratação ou eletrolítica. Então, na verdade, é uma ionização, certo? Número 3. A tabela apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. Então, vamos lá. Ácido muriático, limpeza doméstica e de peças metálicas. Ácido fosfórico, usado como acidulante em refrigerantes, balas e gomas de mascar. Ácido sulfúrico, desidratante, solução de bateria. E o ácido nítrico, indústria de explosivos e corantes. As fórmulas dos ácidos da tabela são respectivamente. Então, vamos lá. Ácido muriático é o HCl. O ácido fosfórico é o H3PO4, o sulfúrico, o H2SO4 e o nítrico, o HNO3. Então, vamos lá. HCl, ácido muriático, H3PO4, fosfórico, o H2SO4, sulfúrico e o HNO3, o nítrico. Então, a resposta aqui é a letra A. Questão 4. Qual das alternativas a seguir indica somente ácidos inorgânicos? Eu tenho que olhar os compostos que apresentam o hidrogênio no início da fórmula. Então, se não tem hidrogênio, já não é ácido, né? Não tem, então, aqui eu já descarto, olha, a letra A eu já descarto, a letra B eu já descarto, porque aqui eu tenho carbono, no início aqui eu também tenho carbono, não é, né? Aqui também não é. Vamos ver aqui, entre D e E. Bem, na letra E, aqui é a resposta é a letra E, né? Porque eu tenho o ácido fluorídrico, o cianídrico e o carbônico. Por que a letra D não é? Vamos ver, o HI, ok, que é o iodídrico, o HClO4 perclórico, ok, mas aqui ó, aparece esse composto com enxofre, então essa aqui já acaba descartando essa possibilidade também. Então aqui a resposta correta é a letra E. Número 5. Com relação aos oxiácidos, são ácidos que têm oxigênio na fórmula, né? Sabe-se que ácidos com sufixo oso apresentam um oxigênio a menos que aqueles terminados com sufixo ico, ok? Então, eu tiro um oxigênio, a terminação é oso. Coloco um oxigênio, é ico, né? Com base nisso, assinale a alternativa que completa corretamente os espaços na tabela abaixo. Vamos lá. Então, eu tenho ácido nítrico, HNO3. Nitroso, lembra que o nitroso ele vai perder um oxigênio, então vai ser com 2 oxigênios aqui. Então seria o HNO2, né? Então já vou verificar ali onde é que eu tenho HNO2 já para eliminar algumas outras possibilidades. Vamos lá. Depois eu tenho o H3PO4, eu quero saber qual é o nome aqui, né? E eu tenho o H3PO3, que a terminação é oso. Então, pessoal, aqui qual vai ser a terminação? Ico. Não consigo escrever aqui.
ico, né? Então, fosfórico, vamos ver onde é que eu tenho fosfórico. Olha, tem fosfórico aqui. Fosforídrico, não, isso aqui não existe, tá? Depois eu tenho sulfúrico, que é o H2SO4, e um outro ácido, quero saber o nome, com um oxigênio a menos. Se perde um oxigênio, a terminação passa a ser oso, então eu tenho que procurar sulfuroso. Então, a resposta correta aqui para todos os itens é a letra D de dado, certo? Questão 6, então, a água da chuva é naturalmente ácida em virtude da presença normal de CO2, o dióxido de carbono, na atmosfera, que reage com a água e forma o ácido de fórmula H2CO3. No entanto, óxidos de enxofre, como o SO2 e o de nitrogênio, o NO2, contribuem para elevar ainda mais o pH da água, porque ao se combinar com ela, eles reagem e formam os ácidos H2SO3 e HNO3. Os nomes respectivos dos 3 ácidos mencionados são... Pessoal, quero saber qual é o nome do H2CO3, do H2SO3 e do HNO3. Então, vamos lá. O HCO3, carbônico, né? Carbônico, então aqui tem essas duas possibilidades. O HSO3 é o sulfuroso. Lembrem que o H2SO4 é o sulfúrico. O H2SO3 é o sulfuroso. E o HNO3 é o ácido nítrico. Então, aqui a resposta correta é a letra D. Letra B. B de bola, desculpa. B. Número 7 diz: os ácidos são substâncias químicas sempre presentes no cotidiano do homem. Por exemplo, durante a amamentação era comum usar-se água boricada, uma solução aquosa que contém ácido bórico, para fazer a asepsia do seio da mãe. Para limpezas mais fortes da casa, emprega-se o ácido muriático, que é um ácido clorídrico. Nos refrigerantes, encontra-se o ácido carbônico. No ovo podre, o mau cheiro é devido à presença do ácido sulfídrico. Estes ácidos podem ser representados respectivamente pelas seguintes fórmulas moleculares. Então, eu tenho que procurar aqui ácido bórico, que é o H3BO3, o ácido clorídrico, que é o HCl, o ácido carbônico, que é o H2CO3, e o ácido sulfídrico, que é o H2S. Então, é o item E, é isso? H3BO3, HCl, H2CO3 e H2S. Letra E. Número 8 diz: associe a coluna 2 com a coluna 1, considerando os ácidos e os seus nomes. Vamos lá. Então, vamos procurar aqui. Ácido fosfórico é o H3PO4, né? O fosforoso é o H3PO3, aqui. O nitroso é o HNO2, lá embaixo. O nítrico, HN... Ué, não tem? Não tem. O HNO3, não tem. O hipofosforoso seria o H3PO2, não tem. O pirofosfórico é o H4P2O7. Sulfuroso é o H2SO3, aqui. O cloroso é o HClO2, né? Aqui. O perclórico, HClO4. O clórico, HClO3. E o sulfúrico, não tem aí, seria o H2SO4, tá? E a questão 9 diz o seguinte: a respeito das substâncias denominadas ácidos, um estudante anotou as seguintes características: podem ter poder corrosivo, são capazes de neutralizar bases, são compostos por 2 elementos
formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. Ele cometeu alguns erros, ou algum erro, enfim. Onde é que ele cometeu o erro, então? Quais dessas características não se aplicam aos ácidos? Vamos ver aqui. Os ácidos podem ter poder corrosivo? Sim. Os ácidos são capazes de neutralizar as bases? Sim. São compostos por 2 elementos? Não, nem sempre. Existem ácidos com 3, né? Por exemplo, o ácido H2SO4. Então, aqui está errada, né? Pode ter ácidos com 3 também. Formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica? Sim. Então, ele cometeu erros somente no 3 aqui, né, gente, que está errado. Somente o item 3, né? E a questão 10, então, ela diz, indique a alternativa que apresenta somente diácidos. Então, diácidos são aqueles ácidos que liberam 2 hidrogênios em solução aquosa. Então, eu tenho que verificar, dentre estas alternativas, onde eu tenho somente ácidos com 2 hidrogênios, né? 2 hidrogênios ionizáveis. Então, aqui na letra A já não tá incorreto, né? O H3PO4 é um triácido. Aqui HCl é um monoácido, HNO3 é monoácido. Então, a alternativa que traz todos com 2 hidrogênios é só a letra C, né? H2S, que é o sulfídrico, H2SO4, que é o sulfúrico, o H2CO3, que é o carbônico. Opa, H2S sulfídrico repetiu aqui, mas essa é a alternativa correta, né, pessoal?